bem com vocês? Eu sou a Tia Tassi e eu acho que vocês se recordam um pouquinho de mim, de alguns vídeos que a gente gravou na segunda etapa, se lembram? Mas hoje eu quero saber se vocês se lembram de mim lá na paróquia, no nosso primeiro encontro de catecumenato. Deixa eu refrescar um pouquinho a memória de vocês. Ah, agora sim, porque de máscara a gente fica quase irreconhecível, não é mesmo? Até por isso eu ficava lá na porta recepcionando vocês, para me lembrar bem do rostinho de vocês, porque de máscara a gente fica um pouquinho irreconhecível. Mas a máscara, o álcool são para nossa proteção, para proteger a nossa vida, a nossa saúde e a vida das pessoas a quem a gente ama, não é mesmo? Pois bem, hoje eu vim aqui que é pra gente continuar o nosso catecumenato que nós fizemos semana passada lá na paróquia. Então, vamos iniciar, que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na semana passada, eu tenho certeza que vocês se lembram que nós falamos um pouquinho sobre a Eucaristia, que é o que a gente está buscando. A gente está se encaminhando para a nossa primeira comunhão. Na graça de Deus, Deus nos amparou, Deus nos deu o suporte, Deus nos inflou de amor e de coragem, e por ação do Espírito Santo, vocês não se desviaram do caminho. E agora, vocês estão cada dia mais próximos desse encontro com Deus, desse encontro eucarístico. E no sábado passado nós falamos um pouquinho sobre a Eucaristia. Falamos o significado dela. Já tínhamos falado em alguns encontros sobre a multiplicação dos pães e também sobre a Quinta-feira Santa, onde é instituída a Eucaristia. Mas uma coisa que nós falamos muito é que o corpo e o sangue de Cristo, que ele deu lá na cruz para salvar todos nós, e que ele primeiro entregou aos seus apóstolos antes de se entregar por todos, que isso é uma nova aliança. E eu também me lembro de ter falado com vocês que a aliança, como é uma nova, não significa que a aliança antiga acabou ou que ela não tinha nenhum valor. Não. É que é uma nova aliança porque ela se renova. Para a gente renovar, tem que ter uma coisa antes. As coisas se renovam naturalmente. Os costumes, a nossa fala, o jeito da gente se comunicar. Vejam, antes a nossa catequese era totalmente presencial. Mas devido às circunstâncias do tempo e com uma mudança, que até então nós estamos chamando de temporária, não sabemos o nosso futuro ainda é incerto, mas as nossas relações, elas se modificam. E de igual maneira é também com a aliança de Deus com seu povo. Que primeiro Deus falava pelos profetas, depois ele enviou o seu filho, não é? E logo depois, quando o seu filho se entrega e volta para o Pai, ele envia o Espírito Santo de Deus, o nosso advogado, o que nos impulsiona. E essa nova aliança, ela se renova de uma antiga, a primeira que foi feita lá com Israel, com o povo escolhido de Deus. Eu tenho certeza que vocês se lembram muito bem disso. Então hoje a nossa catequese ela vai ser bem rapidinha. Seria mais ou menos para a gente lembrar que a nossa Eucaristia é um sacrifício, é a entrega de Deus para o seu povo. A nossa entrega, o nosso sacrifício, a gente entrega durante a missa, através do sacerdote, que é o padre, o pão e o vinho, que depois de consagrados lá no altar, por ação do Espírito Santo, aquele pão se transforma no corpo de Cristo e aquele vinho se transforma por ação do Espírito Santo no sangue de Cristo. Aí vocês podem se perguntar assim, mas tia, eu vejo muito quando as pessoas vão comungar durante a missa, o padre só dá o pão, só dá o corpo. Será que a gente não recebe o sangue? Recebe. Sabe por quê? Quando a gente se corta
A gente está mexendo, de repente, cortando um pão, e acontece da gente fazer um cortezinho no nosso corpo, na nossa pele. O que jorra logo? O que é que escorre? O sangue. Por quê? Porque dentro do corpo já tem o sangue. Então, na primeira Eucaristia de vocês, vocês vão receber em espécie o corpo e o sangue. Mas durante as semanas, quando esse sacrifício se renova, porque a gente faz memória da Páscoa, obedecendo aquilo que o próprio Cristo nos pediu, que a gente renovasse e fizesse memória a Ele, renovando essa Eucaristia todos os dias, se possível, ou uma vez por semana, mas dentro da nossa possibilidade. Quando a primeira Eucaristia de vocês, vocês vão receber em espécie o corpo e o sangue. E nas semanas seguintes, quando vocês renovam essa Eucaristia, vocês recebem o corpo, porque dentro do corpo já tem o sangue. E a atividade de hoje, eu pedi os catequistas para montarem uma atividade para gente, porque o nosso encontro presencial vai ser só no próximo sábado. Nós tivemos sábado passado, hoje o nosso encontro ele é virtual, e no sábado que vem, na graça de Deus, que é no dia 21 de agosto, a gente vai se encontrar novamente lá na paróquia. E até lá, para a gente fazer memória, eu vim para relembrar e para passar uma atividade para vocês. A primeira foi a que o catequista mandou para vocês. Vocês já ouviram falar de São Tarcísio? Não. São Tarcísio, ele é o padroeiro dos coroinhas, dos cerimoniários e dos acólitos. Vocês sabem quem são os coroinhas? Durante a missa, o padre, como eu disse para vocês, o Cristo, ele tinha os seus amigos, ele tinha os seus discípulos, os apóstolos, que os ajudavam nessa caminhada. Da mesma maneira, o sacerdote, ele recebe todo tipo de ajuda, através das pastorais, através de outros padres, através das orações e através, durante a missa, para preparar a missa, ele tem as sacristãs, tem o pessoal que limpa, tem todo mundo, e tem também os coroinhas, que ajudam a preparar a missa pra gente. Eles vêm com o turíbulo, que é aquele negocinho que bota, né, para ir a fumaça, que é para nossa oração subir aos céus. Eles também ajudam no preparo da mesa, eles tocam, são aqueles amigos que a gente tem no nosso dia a dia, que ajudam o padre. E São Tarcísio, ele é o padroeiro dos coroinhas. Por quê? Eu quero que vocês pesquisem, mas eu vou adiantar um pouquinho para vocês. Na época, antigamente, logo depois que Cristo morreu, por volta do ano 250, 260, os cristãos eles eram perseguidos. O padre já falou isso algumas vezes. Nem sempre era fácil ser cristão, seguir a Cristo. Então eles eram perseguidos, torturados, eram presos, martirizados. Mas em momento algum eles negavam a fé deles. E no tempo de São Tarcísio, os cristãos eram perseguidos e martirizados, e muitos deles eram presos. E lá na prisão, eles queriam que o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia, os fortalecesse. Lembra que o padre falou algumas semanas atrás também sobre Dom Vantuan? Então, a história é muito parecida. Então, eles queriam a hóstia consagrada. Só que no tempo não podia. E o Papa, se fosse levar, não dava, porque era muito difícil entrar com a Eucaristia nas prisões. Aí que apareceu São Tarcísio e deu uma solução. E eu já adianto para vocês que ele se entregou por amor ao Cristo segurando essa Eucaristia.
Mas o meio dessa história, eu quero que vocês pesquisem, porque vocês têm muito acesso hoje em dia à internet, através de smartphone, através de computador, de notebooks, de tablets. Vocês hoje em dia são muito globalizados. Então vocês com certeza vão pesquisar isso para mim. E quando a gente se encontrar lá, eu quero ver se cada um de vocês fez. Mas não é para levar o caderno para lá não, tá? Nos nossos encontros presenciais, vocês têm que levar a palavra de Deus, que é a Bíblia, que vocês bem conhecem a minha já, que eu já cansei de mostrar para vocês, que eu tenho um amor muito grande pela minha palavra. Ó. E a segunda atividade, que eu quero que vocês escrevam para mim no caderninho que vocês ganharam no sábado passado. Lembra que vocês ganharam um caderninho? Esse é o caderninho da catequese de vocês, da etapa da Eucaristia. Então, nesse caderninho, vocês vão colocar a data de hoje e vocês vão escrever para a tia 2 versículos. Eu quero que vocês primeiro escrevam esse versículo aqui, ó, do Evangelho de São Mateus. Lembra que nós fizemos semana passada? Capítulo 26, versículo 26 a 28. E eu quero que vocês escrevam ele no caderninho. Eu vou ler ele aqui, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Mas eu também quero que vocês escrevam para mim um versículo que está lá no Antigo Testamento. Lembra que a tia já explicou algumas vezes. O Novo Testamento, ele trata da história do nascimento de Jesus para frente. E antes disso, nós tínhamos a antiga aliança, a primeira aliança, que era de Deus com seu povo Israel. A aliança essa que se renova através do Cristo, mas que não deixa de existir. E que a gente tem que ter muito respeito pelos nossos primeiros pais. E tenha esse respeito, e fazendo essa conexão do Novo Testamento com o Antigo, vocês vão lá no livro do Êxodo. Êxodo significa realmente essa andança do povo de Israel. Porque lembra que a tia falou com vocês que o povo ele estava escravizado no Egito. E aí Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus libertou esse povo. E no momento em que Deus fez a passagem para libertar o povo de Deus, né? É onde foi feito a Páscoa, que Páscoa é literalmente passagem. Por isso que a toda semana a gente celebra a Páscoa, a passagem de Deus na nossa vida. E da mesma maneira, foi lá a primeira passagem de Deus e eu quero que vocês façam essa ligação. Então, eu quero que vocês vão lá no livro do Êxodo, é o segundo livro do Novo Testamento. Está lá na frente, aqui, ó. Estão vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Êxodo. Tá? Aí eles são chamados de Pentateuco, são 5 primeiros livros. Os judeus chamam de Torá. Mas isso é história para outro dia, tá? Eu quero que vocês vão no livro do Êxodo, no capítulo 13. Se lembrem? Capítulo 13, ó. Êxodo, capítulo 13. Eu quero que vocês escrevam, transcrevam, copiem no caderno para mim, capítulo 13 de Êxodo, dos versículos 3 até o versículo 6. 3, 4, 5 e 6. Eu vou ler ele aqui para vocês, ó. Na minha Bíblia tá escrito assim, ó. Capítulo 13, versículo 3. Os pães ázimos como memória da libertação. Lá nós dissemos para vocês que os pães ázimos são os pães sem fermento. Da mesma maneira que a Eucaristia. É aquele pãozinho amassado porque ele não tem fermento.
Então vocês vão ver por que na hora de fazer o sacrifício, a gente dá aquele pãozinho sem fermento. Vou ler aqui para vocês. Moisés disse ao povo: celebrem sempre a memória desse dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, quando Javé tirou vocês daí com mão forte. Então, vocês não comerão pão com fermento. Vocês estão saindo hoje no mês de Abibe. Quando Javé o tiver introduzido na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, terra que ele jurou aos pais dar a vocês, terra onde corre leite e mel, você comemorará esse mês com a seguinte celebração: durante 7 dias você comerá pão sem fermento, e o 7º será uma festa para Javé. E fazendo um pouquinho aqui uma exclamação do que é esse evangelho, essa festa que ele fala é a festa da Páscoa, a festa da passagem, festa essa que a gente faz nessa renovação da aliança no domingo, porque quando o Cristo renova sua aliança com o seu povo, deixa de ser o 7º dia, porque que os judeus eles descansam no 7º dia, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Nós cristãos já descansamos, já celebramos a Páscoa, a passagem, no 1º dia da semana, que é o domingo. Por quê? Porque foi o dia é celebrado o dia da ressurreição. Lembra que eu disse que a aliança ela se renova, que ele faz nova todas as coisas? Esse dia, essa celebração, ela não perde o significado. Ela só ganha um novo, agrega, se renova. Então a gente celebra no domingo, que é o domingo da ressurreição do Senhor, que é quando a gente celebra a Páscoa. Por isso que na missa de domingo, ela é mais festiva, mais pra frente, tem a primeira leitura, a segunda do Evangelho, a gente canta os salmos, a gente canta o Glória, a gente afirma a nossa fé, a nossa crença através da oração do creio, que é nessa festa dessa Páscoa que se renova, tá bem? Então eu quero que vocês copiem esses dois. E eu vou colocar aqui no final, pra vocês não esquecerem. Porque ficou bastante coisa, né? Mas é porque quando vocês forem receber a Eucaristia, vocês vão estar instruídos, vocês sabendo o significado daquilo que vocês estão recebendo. E que vocês serão novos sacrários, que vocês levarão com vocês o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Nossa, é uma emoção muito grande. E vocês verão, tá bem? Então, eu vou terminando por aqui. No finalzinho, eu vou colocar para vocês quais são as leituras que vocês têm que copiar e também a historiazinha de São Patrício. Lembrando que no sábado que vem, dia 21, a gente, na graça de Deus, a gente se encontra novamente lá na missa. E vocês não podem esquecer de levar a máscara de vocês. Levem o álcool gel de vocês, apesar de que nós temos lá, mas se vocês quiserem levar, pode levar também, tá bom? Levem também uma garrafinha de água, porque os bebedouros eles vão estar fechados. E o mais importante, ninguém vai à batalha sem a sua arma. E a arma do cristão é a Bíblia, a palavra. Levem a Bíblia de vocês. Passem a folhear a Bíblia, leiam, tenham familiaridade, tá bom? A gente só consegue se familiarizar com aquilo que a gente mexe. E aqui tem ensinamentos maravilhosos, tá bom? Que vocês tenham um sábado abençoado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até sábado que vem, se Deus quiser.